Tropa da Pintura Automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Wilson Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva. E tropa, antes de qualquer coisa eu quero pedir para você que não é inscrito aí ainda no canal, aqui embaixo do lado direito de você está escrito inscrevam-se. Cliquem ali, acionem o sininho de notificação, sempre que eu postar um vídeo o YouTube enviará uma mensagem para vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum. E eu não poderia deixar de pedir para vocês também para comentar, compartilhar, curtir. Isso acaba nos motivando, isso acaba ajudando o canal a crescer. E tropa, um vídeo totalmente diferente hoje. Para quem me acompanha lá no Instagram, Tropa da Pintura Automotiva, eu acabei abrindo uma caixa de pergunta lá e pedi para vocês deixarem uma pergunta, o nome de vocês e a cidade de onde vocês estão falando. E a galera foi lá, fez isso e a gente vai começar a responder agora aqui pelo canal. E a primeira pergunta é do Lennon Antunes, que é do Belém do Pará. Qual a peça você começa a dar o verniz numa pintura geral? Lennon, essa é uma pergunta muito boa, tá? Primeiro que eu particularmente não gosto de fazer uma pintura geral com o capô no lugar. Então eu tiro o capô, certo? E quando eu vou fazer a aplicação do verniz, eu calculo ali bem no meio do para-brisa, na coluna do teto, e começo a fazer a aplicação. Então eu venho descendo, vou para o paralama, vou para a porta, para outra porta se tiver também, para a lateral, subo a coluna de novo, daí vou até ao encontro da onde eu comecei. Por que eu começo por ali? Porque é um espaço curto. Se por acaso tiver um dia muito quente e pulverizar, se ficar um pulverizadinho ou outro, vai ser num espaço bem curto. E dali eu entro para o teto, vou para o outro lado do carro, dou continuidade no teto, desço até a coluna da frente ali, bem no meio do para-brisa também, desço até uma extremidade da lateral, vou para a tampa traseira e venho fazendo toda a aplicação de verniz até o paralama. Eu gosto muito de fazer isso justamente pelo que eu contei ali, os espaços serem pequenos e se pulverizar, vai pulverizar pouco. Diferente de que se eu começar no meio do teto, fazer toda a lateral, depois ir para o outro lado do carro, dar continuidade da outra metade do teto, se estiver, por exemplo, um dia muito quente, vai pulverizar demais, vai acabar me prejudicando. Então eu sempre começo para finalizar do lugar mais curto do carro. A segunda pergunta é do Williams Car, que eu acho que ele é de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Primeira demão de tinta. De qualquer tinta você aplica molhada? Então, William, sim, tá? Eu sempre tento manter um padrão de 3 demãos de tinta. Então, além de eu manter esse padrão de 3 demãos de tinta, eu acho que o acabamento fica mais bonito, fica mais acetinado. Porém, eu não aplico 3 demãos molhadas, né? Eu aplico uma molhada, outra molhada e uma semi-úmida ali pra gente chegar no tom, pra gente igualar a cor, uma demão de segurança, né? Porém a gente consegue ótimos resultados também com a aplicação semi-úmida, né? O que vai mudar? O que vai mudar é o número de demãos, porque você vai ter que aplicar mais demãos para cobrir bem o primer. A textura não fica aquele acetinado, aquele aveludado, fica um pouquinho mais laranjado, pouca coisa, tá? Não muita, se tu souber regular a pistola tudo certinho, tu vais conseguir ótimos acabamentos dessa forma. Porém, para aplicar demão molhada, eu tenho que ver algumas coisas, né? Primeiro, a minha linha de ar tem que estar sempre bem limpa. Eu tenho que fazer bem a limpeza, desengraxar bem a peça, para eu não ter problema, por exemplo, como olho de peixe na hora da aplicação, ou até mesmo aqueles rabos de galo. E como é que a gente pode definir uma demão úmida, né? Tu não me perguntou, mas eu vou falar porque muita gente tem dúvida, né? Quando a gente vai pintar uma base lisa poliéster, né? Por exemplo, um branco, um preto, uma demão molhada é aquela que parece que tu tá pintando peu. A semi-úmida, tá? Ela é caprichada, porém ela não abre o brilho igual essa demão úmida, né? Ela cai úmida na peça, mas sem dar aquele acabamento como se fosse uma pintura peu. Já a demão pulverizada, essa eu não aconselho ninguém. É aquela demão que parece que já sai seca da pistola, a gente acaba tendo alguns problemas, por exemplo, como manchar os alumínios, né? Manchar as tintas que têm uma grande concentração de alumínio.
Agora a gente vai responder Garagem 2 Lima. Ele não botou o lugar da onde ele mora aqui, mas a pergunta dele é a seguinte: tem problema lixar o primer depois de muito tempo, sei lá, 3 meses reformando o carro antigo? Então, o Garagem 2 Lima, né? Vou chamar de Lima. Então, Lima, é o seguinte: quando a gente faz uma preparação de uma superfície e aplica primer, o que pode acontecer se você deixar ele lá no canto jogado? As pessoas passarem, arranharem, amassarem, justamente por quê? Porque tá no primer. E o pensamento delas é o seguinte: ainda tem que pintar? Então isso aí dá para resolver. Problema tu não vai ter nenhum falando quimicamente, tá? A única coisinha é que assim, ó, a maioria dos primer, eles têm o tempo de secagem para o lixamento de 4 horas. Então se tu esperar 3 meses, ele vai estar muito duro para lixar. Tu vai sofrer bastante para lixar. Eu vejo muitos comentários de pessoas falando que esse primer é duro demais, esse primer aqui é ruim de lixar. É justamente por conta disso. Às vezes aplica ali o primer às 6 horas da tarde, vai lixar só no outro dia às 8 horas da manhã, já se passaram aí 14 horas mais ou menos, e realmente ele vai estar mais duro para lixar. Agora, se a gente aplicar o primer e 4 ou 5, dependendo do tempo que o fabricante pede ali, se a gente lixar certinho, se tiver a temperatura, tudo conforme especificado na lata ali, a gente vai lixar e ele vai ser macio para lixar. Então, o único problema maior que tu vai ter mesmo é lixar o primer, que ele vai estar muito duro e corre o risco de ter que refazer algumas coisas por ele estar muito tempo lá e as pessoas acabarem não cuidando a hora que passar por ele. Agora a gente vai falar com o Michael Amaral, de Santo André, São Paulo. Wilson, você sabe fazer acerto de cor? Ou manda para um colorista? Então, Michael, quando eu trabalhava lá no Carlos, a gente mandava para Vitória Tintas para manipular. Inclusive a Vitória Tintas, ela é parceira aqui do canal, mas tinha algumas coisas que a gente fazia lá também. Quando eu comecei a trabalhar com ele, a gente fazia todas as cores lá na oficina, só que chegou um certo momento que eu não estava dando conta, porque tinha muito serviço para fazer. Como eu fazia preparação, fazia pintura, fazia orçamento, atendia cliente, levava cliente em casa, dava uma mão no polimento, então acabou ficando sobrecarregado para mim e ele acabou mandando por um certo tempo só manipular na Vitória Tintas. Depois ele pegou a máquina da Anjo e a gente voltou mais ou menos ao que era antes, né? Porque na verdade antes a gente fazia 90% na oficina e 10% lá na Vitória Tintas. Depois ficou 100% na Vitória Tintas e depois ficou 10% ali na oficina e 90% lá na Vitória Tintas. Não sei se deu para entender aí, mas eu sei fazer tinta sim. O único problema de eu fazer tinta é porque eu sei, mas não tenho a prática. Como assim sabe e não tem a prática? Se um profissional leva 10 minutos para fazer um acerto de uma cor, eu vou levar no mínimo meia hora para acertar a mesma cor, justamente porque eu não pratico, né? Eu não estou o tempo todo em cima daquilo ali. O nosso setor, o nosso ramo é assim: se a gente não praticar, se a gente não ficar em cima de qualquer setup de uma reparação automotiva, a gente acaba ficando para trás. Então, se eu praticar bem, eu viro um bom profissional. Não só praticando, né? A gente também aproveitar os cursos que tem aí sobre colorimetria para a gente poder subir um degrauzinho. Mas lá na oficina eu acredito que vai ser feito 90% das tintas lá. Agora a gente vai falar com Wesley de São Paulo. Qual a marca de pistola que você acha melhor? Wesley, essa pergunta pra mim eu sou até meio suspeito de falar, tá? Eu sou muito fã de DeVilbiss. Tá? Eu amo a marca, eu gosto demais, eu gosto dos estilos da pistola da DV1, da Tecna ProLite, da GTI ProLite, aquela douradinha, né? Então eu curto demais a marca. Tanto é que antes mesmo de eu ter as DV1, a logomarca do canal lá do Instagram já era 2 DV1s e uma caveira, né? Só que assim, ó, Iwata, meu, top de linha, tá? SATA, topzera também. A gente tem as Valcons, que são ótimas pistolas, né? Então, o que eu penso de pistola é o seguinte: que um bom profissional tira o melhor que a pistola oferece. Porém, todo mundo tem sua preferência. E a minha preferência é DeVilbiss por... eu costumo falar que ela é igual um carro popular, né? A gente acaba achando peça em qualquer esquina. Vamos falar agora com o Bruno.
de Guarapuava, Paraná. Bati na traseira de um Onix branco, marcou no meio, compensa pintar todo? Então, Bruno, se tu bateu só no meio, tá? Tu pode fazer um retoque. Agora, se a gente parar para pensar em qualidade, né? O Onix, o que que acontece? Provavelmente bateu acima da placa naquele quadradinho que ele tem, né? Normalmente a gente consegue fazer um retoque nesse quadrado usando as fitas dobradas, claro que dependendo de como foi esse arranhão, de como foi essa batida. Porém, a gente vai ter duas emendas, né? Uma emenda de um lado, uma emenda de outro. Eu particularmente prefiro aplicar tinta localizada e aplicar verniz nele todo, se o para-choque não tiver mais nenhum defeito para fazer. Ou tu pode conversar com o proprietário do carro que tu bateu, né, ver se o para-choque dele já tem algum arranhão, alguma coisa para fazer, se tem que pintar ele todo, conversar com o cara da oficina e até mesmo falar pro cara o seguinte: meu, ó, R$250 um retoque e 450 para pintar o para-choque todo. O que que tu acha de eu pagar o retoque, tu pagar a diferença e sair com o para-choque zero? Essa seria uma opção. Agora, tu mesmo, se tu quiser, tu pode fazer só o meio, só aonde tu bateu. Renan, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Carro antigo. Quantas camadas de verniz ficaria com um brilho top? Eu vou falar para ti, Renan, se eu fosse restaurar o meu carro antigo, eu aplicaria 3 demãos de verniz, seria o suficiente. Quando eu trabalho com carros atualizados, né, vamos dizer que a gente trabalha aí com batidas convencionais, eu mantenho um padrão de 2 demãos de verniz, já é o suficiente. Então, numa restauração minha, eu aplicaria 3 demãos de verniz. Porém, né, tem clientes que acabam assistindo muito Discovery Turbo, acabam vendo muito overhauling, acabam vendo muito oficinaço, e lá eles têm muito esse costume de aplicar 6, 12, 18 demão de verniz, né? Eles acabam exagerando demais. A minha opinião é que quanto mais material tiver no carro, mais a probabilidade de dar problema, independente se é massa, independente se é primer, tinta ou verniz. Porém, eu já fiz restauração que eu apliquei 9 demãos de verniz porque o cliente queria, né? Então eu apliquei 3, esperei uma média aí de 15 dias mais ou menos, fiz todo o nivelamento desse verniz, apliquei mais 3, esperei o mesmo tempo, fiz o nivelamento do verniz e depois ali a gente finalizou com um polimento para entregar para o cliente. Então, somando tudo, foram 9 demãos de verniz, ficou um acabamento bonito, ficou um aspecto de profundidade, mas minha opinião é um exagero. Eu aplicaria sempre 3 demãos de verniz. Gabriel mora na minha cidade natal. Gabriel é de Florianópolis. Gabriel, eu sou de Florianópolis também. Eu sou nascido e criado em Florianópolis. Eu nasci na ilha de Florianópolis, então eu sou manezinho da ilha, mas fui criado no continente, né? Ele pergunta o seguinte: mano, quando o primer abre, tá, um pouco no lixamento, o que você recomenda? Ele tá falando aqui um pouco, né? Porque existem várias formas de abrir um primer, principalmente numa massa mal nivelada, acaba abrindo demais a massa ali até acertar e nivelar certinho. Mas como é pouco, o que eu costumo fazer? Uma base branca com preto misturado. Quanto mais escuro eu querer essa base, mais eu coloco preto. Quanto mais claro eu querer essa base, menos eu coloco preto. Justamente por conta da tinta do carro, da base própria do carro que vai vir depois. Então eu aplico uma demão só, 98%, 99% das vezes eu não preciso nem lixar essa base poliéster, né? Eu já entro com a tinta direto, esperando o intervalo certinho, mas se precisar é só para tirar um cisquinho ou outro que caiu ali, uma lixinha com água, 1.200 ou até 800 já resolve. Eu faço muito isso, inclusive eu até tenho vídeos no canal fazendo dessa forma. Miller de JF Minas Gerais. Como você pinta o vermelho tornado sem ter problema? Cara, que problema que tu tens ao pintar o vermelho tornado? Eu acredito que seja a cobertura, né? Que é o que mais as pessoas acabam falando, né? O vermelho tem uma má cobertura, que a gente tem que aplicar 6, 7 demãos de tinta para poder cobrir. Eu faço o seguinte, eu aplico uma base, sabe a base que eu acabei de falar? Branco com preto? Eu aplico essa mesma base
com o vermelho. Também tenho vídeos específicos sobre isso aqui no canal. Por que eu não aplico uma base vermelha? Se o vermelho é ruim para cobrir e eu aplicar uma base vermelha, o que vai acontecer? Eu vou ter que aplicar 4, 5 demãos dessa base, lixar, para depois vir com 3 ou 4, né? Mas 3 sempre é o suficiente com a base do carro mesmo. Então a gente vai ficar com uma camada muito grossa de tinta ali. O vermelho normalmente ele é um pouco mais ruim de cobrir aonde abre. Na mesma situação que a gente falou com o Gabriel ali, né? Tu tá fazendo o nivelamento do primer do vermelho, principalmente em para-choque, abre aqui, abre ali, fica uma quininha preta ali e tal, tu vai pintar, fica difícil de cobrir essa quina. Então tu aplicando essa base, da mesma forma, quanto mais claro for o vermelho, menos tu bota preto, quanto mais escuro for o vermelho, mais tu bota preto, tu vai ter uma facilidade, tu vai ter um poder de cobertura muito grande a hora que tu for pintar esse vermelho tornado. Eu acredito que o problema que você fala é esse, né, de ser ruim de cobertura. O Biel me perguntou o seguinte, ele é de Ipojuca, não sei como é que se fala, Ipojuca, Pernambuco. Será que é assim que se fala? Me corrija aí nos comentários se eu pronunciei errado. Me indica uma massa que dê poucos poros. É o seguinte, cara, tem uma massa que é padrão, tá? É a massa mais vendida no Brasil, que é a Octano da Anjo. Ela é boa, barata, tem um poder de cobertura bem legal. Se tu queres uma massa que deixe poucos poros, massa de acabamento da Anjo também. Ela deixa quase nada mesmo. Na verdade, ela não deixa nada de poros. Para ter uma noção, a gente já pode entrar com uma lixa 220 para fazer o lixamento dessa massa. Porém, a Octano tu já consegue trabalhar tranquilo, tá? O erro das pessoas é o seguinte, é querer aplicar uma massa muito grossa para finalizar o lixamento numa demão só de massa. O que vai acontecer? Vai sofrer para lixar e depois vai ter que dar repasse porque vai ter muitos poros. Quando a gente aplica ela muito grosseira, ela acaba criando bolsas de ar dentro dela e aí aparece aqueles poros. Então aplica uma camada fininha, outra camada fininha, quando tu vê ali que tá um 95, 90%, tu puxa uma bem apertada, bem esticada com a celulose, que tu não vai ter problema com poros quando tu for fazer a aplicação de primer. Porque uma coisa chata que eu não gosto é ter que ficar corrigindo com massinhas de pequenas correções depois, aonde eu justamente apliquei a massa e poderia ter resolvido o problema antes mesmo de aplicar o primer PU. E tropa, é o seguinte, eu separei a última pergunta aqui, tá? É uma pergunta que algumas pessoas já sabem, é óbvio, né? Até poderiam questionar, pô, Wilson, nem precisava responder essa pergunta, mas como o canal aqui a gente atinge quem está começando, robista, profissionais, entusiasta, aquele cara que só quer saber como funciona, então eu vou fazer essa pergunta aqui. A única coisa é que não deixaram o nome nem a cidade de onde estão falando, né? Como você faz para medir a quantia certa de catalisador e primer e verniz, né? Catalisador do primer e do verniz. É o seguinte, a gente tem duas situações aí que a gente pode estar usando. A gente pode estar usando a régua, tá? A régua de catálise, onde vai ter ali sempre a quantia certa. Normalmente não, né? Sempre vamos falar do verniz. Componente A, verniz. Componente B, catalisador. E componente C, diluente. Só que tem alguns produtos que já vem diluído de fábrica e daí a gente vai encontrar as réguas que vai estar ali só componente A e componente B. A outra situação que a gente tem aí, né, a outra forma que a gente tem para catalisar é na balança. Daí a gente tem que entrar em contato com o fabricante para eles disponibilizar a tabela por peso, né? A tabela de catálise por peso, e aí a gente faz só na medida certinho, da mesma forma. A única diferença é que o componente A vai ser o verniz, vai estar ali 50 gramas, componente B, catalisador, vai estar 25 gramas, e tu vai ter que sempre pesar olhando a balança, e sempre que for de um componente para o outro, zerar ela para não ter problema nenhum. Tropa, é isso aí. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Quero pedir para vocês deixarem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo dessa forma. Será que a gente faz mais vídeos assim? O que vocês acham de a gente manter um padrão aí de pelo menos um por semana? E para quem quiser participar, vai lá no Instagram, tá? Para quem não me acompanha lá ainda, é Tropa da Pintura Automotiva. Lá eu vou abrir a caixinha de perguntas, vocês vão deixar o nome, a cidade de onde está falando, a pergunta também, e eu venho aqui no canal para responder para vocês. Valeu, tropa! Grande abraço,
Tamo junto e até a próxima!